Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Bem-vindos à reflexão diária da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, hoje é quarta-feira da 7ª semana da Páscoa. Eu me chamo Marielle Brito, estou ministra da Palavra e da Eucaristia na área missionária Cidade de Deus. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Irmãos e irmãs, a exemplo de Jesus nesta manhã, oremos uns pelos outros. Supliquemos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos proteja, que nos livre de todo mal, de todo perigo e que permaneçamos firmes na fé. Oremos pelos nossos irmãos que neste dia sofrem no sul do nosso país, que recebam a força e o auxílio necessários neste momento tão difícil de suas vidas. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho para a nossa reflexão de hoje está em João, capítulo 17, versículos 11b a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. Entretanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagra-os com a verdade. A verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus reza pelos seus discípulos que o Pai lhe deu. Ele não reza pelo mundo, e nós ouvimos várias vezes nesta palavra Jesus repetir esta expressão. Ou seja, pela sociedade que rejeitou seu projeto de vida para todos, pois o mundo não se solidarizou com a prática de Jesus. Pelo contrário, decretou que ele deveria morrer. Ao rezar pelos discípulos, Jesus pede que o Pai os conserve unidos a Ele, como os ramos estão unidos à videira. Os discípulos de Jesus romperam com o mundo, mas permanecem aqui em meio à sociedade marcada por tantas injustiças, pela violência, pela morte, pela cobiça, pela falta de respeito, pela falta de união. Com a morte e ressurreição de Jesus,
Jesus não está mais fisicamente presente na humanidade, ao passo que os discípulos continuam aqui como sinal da sua presença na humanidade. Jesus não pede que o Pai tire os discípulos deste ambiente hostil que gera injustiças, mas que os preserve de pensar e de agir à semelhança desta sociedade tão injusta. Aqui, irmãos e irmãs, a função do Pai e de Jesus é guardar os seus do espírito do mundo. Apoiados em quê? Apoiados na palavra de Jesus. Os discípulos são enviados em missão a fim de transformar a sociedade. Quando Jesus afirma que seus discípulos não pertencem ao mundo, como ele não pertence ao mundo, lá no versículo 16, não quer dizer que eles sejam pessoas de outro mundo. Não pertencer a este mundo significa romper com a sociedade injusta que provoca a morte para o povo. Para manter-se fiel neste caminho é preciso ser consagrado na verdade, perseverar sem concessões. O projeto de liberdade e de vida, e é vida e liberdade para todos. É assim que Jesus pensa, irmãos e irmãs. Nós ouvimos e refletimos aqui nesse curto espaço de tempo, em breves palavras, a presença de Jesus em oração pelos seus discípulos. E hoje, irmãos, é nossa obrigação. Jesus nos pede para que possamos assim estar em constante vigilância uns pelos outros, em constante súplica, em constante intercessão pelas dificuldades, pelos anseios dos nossos irmãos e irmãs em nossas comunidades, em casa, no nosso trabalho, por qualquer lugar onde nós estivermos, que nós possamos permanecer assim, firmes em algo especial, que é o próprio Evangelho, que é a própria palavra de Jesus. Jesus está aqui consagrando-se e consagrando cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje também, na primeira leitura, nós vamos ver Paulo dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, e que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiões para apresentarem a igreja de Deus, apacentarem a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue do seu próprio Filho. Olha só para confirmar aqui a nossa missão de rezarmos uns pelos outros, para que os nossos irmãos não percam a fé, não percam o caminho, não se percam diante de tantos maus caminhos e maus pensamentos que o mundo nos oferece. Possamos assim, meus irmãos e minhas irmãs, com esta palavra, a exemplo de Jesus neste tempo, que é tão favorável, que é tão propício, a clamarmos pelo Espírito Santo, clamar pela força do alto, pela luz do Espírito Santo que nos deixou no ato do nosso batismo, marcados por esta força que vem do alto sobre nós, para que nós possamos permanecer esses cristãos efervescidos, com o coração sempre ardentes pela palavra, pelo Evangelho, e possamos seguir esta nossa vida peregrina segura, firmes na fé, ligados em Jesus Cristo, que é a verdadeira videira, como diz a palavra. Irmãos e irmãs, quanta alegria partilhar este santo evangelho nesta manhã com todos nós e pedir ao Senhor que venha assim nos abençoando, nos fortificando para as nossas atividades, para o nosso bem viver, e a cada um de nós que, líder dentro das nossas comunidades, possamos estar assim como Paulo e muito mais como Jesus,
intercedendo uns pelos outros, junto, pedindo a Jesus Cristo que Ele interceda junto ao Pai por cada um de nós, para que possamos permanecer firmes na caminhada da fé. Amém? E que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, um santo dia para todos nós. Fiquemos na paz que vem de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.